Queria mostrar agora a nova capa da revista Time. Nós mostramos na semana passada o Joe Biden saindo, né? Que está ali do lado direito, digamos assim. E agora eles renovaram essa capa com a Kamala Harris entrando, né, neste cenário político. Então ficou bem interessante aí a continuação da capa da semana passada. E aí eu vou querer o comentário do Ricardo Gomes, para falar principalmente, né, do que levou a essa mudança, né, Ricardo? Realmente, será que só agora eles perceberam que o Biden estava sem condições? Será porque eles viram que realmente a chance de vitória estava muito, muito pequena? A motivação aí, o que você acha que está por trás dessa mudança e neste momento, né? Por que isso não foi feito antes, já que, cá entre nós, não me parece que o Joe Biden ficou ali sem condições de uma hora para outra, né? De um dia para o outro. Não. Foi o dia do debate que a gente acompanhou aqui há algumas semanas. A história vai contar, Renato. Alguém, eu já disse isso, na América é uma tradição, daqui a pouco algum jornalista que está lá tendo acesso às conversas, aos telefonemas, vai ver as mensagens, vai entrevistar as pessoas, vai escrever um livro contando como foi a renúncia de Biden à candidatura para a reeleição. Isso vai aparecer, ainda não apareceu, né? Como foi esse convencimento. Agora, o que parece é que Biden não foi convencido pela sua capacidade intelectual, não é porque estava doente, não é porque se sentia incapaz, mas porque perdeu o apoio político dentro do próprio partido. O partido decidiu substituir Biden. Seja porque depois da tentativa de homicídio do Trump, tentativa de assassinato, eles precisavam um fato, ou porque perderam a confiança nele mesmo. Independente da razão, foi o partido que decidiu derrubar Biden. Isso, para mim, está evidente, porque Nancy Pelosi, Barack Obama, os Clinton, todos fizeram pressão. O estamento do Partido Democrata, esses superdelegados que o Luiz Felipe e o Lobora mencionaram, eles representam esse estamento do Partido Democrata. É um partido, como todo partido de esquerda, que tem o seu aparato, né? O seu comitê. Então, essa foi a força. E uma pressão também dos doadores. Eu, na semana passada, disse, olha, acho pouco provável que substituam o Biden, que é meia língua, porque o processo de doação é para o Biden. E eu não atentei que é para o Biden e a Kamala, porque o Biden, ao contrário do Trump, que fez toda a arrecadação e depois indicou o vice, o Biden já fez o processo de arrecadação para a campanha com a Kamala desde o início. Então o dinheiro é para Biden e a Kamala. Quando ele sai, para mim não tem dúvida de que vai ser a Kamala por uma questão preponderante, o dinheiro. Todo o dinheiro que já tinha sido arrecadado para Biden, ele só está disponível para a Kamala. Não pode ser transferido para outro candidato, mas para a Kamala pode. Esse é um ponto. Segundo ponto que tudo indica é que os doadores já estavam sinalizando para o Biden que não iam continuar ajudando ele. Tanto que retiveram, o que tudo indica, retiveram doações. Quando o Biden abre mão da candidatura e ele indica a Kamala, em 24 horas o Partido Democrata levanta 81 milhões de dólares em doações. Ou seja, isso é um dinheiro que provavelmente estava represado por doadores que mandavam um sinal dizendo, olha, para o Biden eu não dou, mas se ele sair eu dou o dinheiro. E ele ficou refém desse processo. Provavelmente um processo político e não médico afastou Biden. Agora, nós ainda vamos ver. Tem esse murmurinho aí nos Estados Unidos de que ele desapareceu depois que anunciou. Tem no Twitter discussões até sobre a assinatura dele naquela carta que ele anuncia que está renunciando, que não se parece com a assinatura do Biden nos últimos documentos que ele tinha assinado. Então, agora vai ter teoria para tudo. Com o tempo isso virá à tona. Por enquanto, tudo indica que foi a pressão política interna do Partido Democrata. Dessas grandes lideranças, só o Obama não abriu o voto. Mas eu não sei se ele não quer um carinho. Na política isso é muito comum. Vou fazer campanha para quem me pedir ajuda, para quem vier beijar o anel. O Obama é o grande líder, até mais do que o Clinton hoje, embora a família Clinton tenha muito poder também dentro do Partido Democrata. Então, para mim, tudo indica
que vai ser Kamala. Seria muito surpreendente algum outro candidato fazer frente a isso. Gavin Newsom, o governador da Califórnia, está mais quieto no canto dele do que estava quando o Biden ainda estava concorrendo. Então, acho um pouco provável que seja outro nome. Mas o roteirista é esse aí, né? O roteirista do House of Cards, é o roteirista aqui do Brasil que botou a mão lá na América. Com tudo que aconteceu nos últimos 15 dias na eleição americana, já não pode descartar nada. Tem que continuar acompanhando, olhando e tentando ler esses recados que são dados por essas lideranças. Pois é, o Ricardo comentou sobre o posicionamento do Obama, né? A gente separou aqui até essa declaração dele, elogiando, né, o Biden, falando que foi uma atitude ali muito nobre, patriótica, essa decisão dele de sair da disputa. E aí eu destaco um pedaço aqui dessa declaração dele, dizendo o seguinte: estaremos navegando em águas desconhecidas nos próximos dias, mas tenho uma confiança extraordinária de que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual apareça um candidato notável. Ou seja, não nomeou aqui a Kamala Harris, diferentemente de outras lideranças, que a gente vai mostrar depois aqui, por exemplo, o casal Clinton. Teve gente até falando, olha, isso aqui ele está querendo deixar aberto até para Michelle Obama, quem sabe ser essa escolhida. E também nesse trecho que eu li, reforça um pouco do que vocês já disseram, né? Os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual apareça um candidato, ou seja, vai estar ali na mão dessa turma aí escolher e meio que ignorando o processo democrático que foi feito lá atrás durante as primárias. Né? Está na mão dos caciques mesmo. Eu não sei. O que eu acho assim, pensando como Partido Democrata agora, é muito difícil ganhar do Trump neste momento. E você não consegue lançar um candidato à presidência, ele perder e depois ele voltar a ser candidato. Você vai queimar um nome então já. Você está queimando o nome de lideranças aí que existem no Partido Democrata. Até seria bom para nós, né? Para o lado que não é da esquerda. Seria bom que já queimasse logo um líder, porque ele nunca mais volta. E temos aí alguns governadores que têm apreço popular, apesar de estarem destruindo seus estados, né? Vários governadores democratas. Tem a ideologia fala mais alto, né? Fala mais alto do que as evidências na prática, e etc. A gente está vivendo um mundo diferente. Então, eu acho, no entanto, assim, pelo jogo pragmático, deixar a Kamala, que não tem elegibilidade nenhuma, se queimar logo. E falar, bom, era o boi de piranha, né? Deixa ela se queimar. E numa próxima, aí sim, construiu uma liderança fora desse desastre que foi Biden e Kamala, criar uma nova imagem que seja um contraponto ao que será ainda esse segundo mandato do Trump. Todos estão com grandes esperanças, né, de o que será. Porque a aderência das narrativas da esquerda já é zero no mundo todo. Então eles têm que também renovar isso. Renovar isso. Qual é a sua pegada? Acho que foi colocado aqui pelo Lobar, acho que no começo, que foi um comentário importante. E hoje eu vi o discurso dos sindicatos, o equivalente ao Sindicato dos Trabalhadores, na Convenção Nacional dos Republicanos, que era o Teamsters, né, que faziam o sindicato dos caminhoneiros, fazendo apoio aberto ao Trump. Geralmente o Teamsters era mais uma questão sindicalizada, de esquerda, tinha mais um apelo democrata, mas sempre já teve outros republicanos que receberam apoio dos Teamsters, mas nos últimos anos é uma novidade muito grande do Trump capturar o interesse do working man, né, do trabalhador médio norte-americano. Que tem isso, que essa foi a vitória do Boris Johnson na Inglaterra. Né, eu acompanhei mais uma vez de perto. Aquilo ali rompeu um paradigma centenário. Nenhum republicano antes do Johnson obteve o voto dos trabalhistas nos seus distritos trabalhistas. O Johnson conseguiu romper isso. Com que discurso? Com o discurso que o que a gente está vivendo de globalismo, de interferência externa, isso é contra o trabalhador nacional.
Isso age contra a sua cidadania, age contra a sua renda, age contra tudo aquilo que você espera do seu país e do seu governo. Esse é o discurso vencedor. Então a esquerda perdeu essa conexão com o trabalhador quando colocou em prioridade ambientalismo, identitarismo, todas essas questões sociais de destruição da família e que temos que controlar a ação econômica em todos os seus aspectos, porque isso vai gerar aquecimento global, aquela baboseira que não está pegando mais. Então, eles têm que sair dessa narrativa para conquistar o eleitor. Bom, que continuem, né? Que continuem errando. Estou dando aqui até o caminho das pedras para a esquerda, mas acho que a gente precisa fazer essa análise. Muito interessante isso daí. E se aplica a muitas outras coisas que a gente tem conversado no programa. É como se é um elitismo e um corporativismo que foi conquistado durante um século. Você já colocou isso muitas vezes aqui, em outros países, inclusive. E que está acontecendo nos Estados Unidos talvez como uma virada emblemática para o mundo inteiro, né? As bases, imagina os americanos trabalhando para o trabalhador tradicional contra o livre comércio, né? A agenda dele é essa, com agenda de segurança, com agenda de fechamento de fronteira, anti-imigração. É a primeira vez, o Brooks também chama atenção para isso, é a primeira vez que esse debate de imigrantes e de economia se dá num momento histórico onde não há prosperidade. É a primeira vez que os americanos têm que lidar com essa questão de defender o trabalhador num ambiente onde a prosperidade está meio parada. Antes, não tá na abundância, era né? sempre um mundo de abundância, de transformação e tal. Então é muito, muito interessante. E você consegue ver semelhanças no redesenho dos partidos europeus também. Sim. Muito interessante. Então, mas aí até para colocar o Ricardo nessa conversa, que eu acho boa essa análise, tanto a esquerda como a direita, nesse caso, a gente está falando de um Estado interventor, né? A gente está falando de protecionismo, o Trump fala de protecionismo, de controle de fronteiras e tudo mais. Reindustrialização. Nesse caso, o liberalismo não foi quem perdeu nessa disputa. Eu acho que tirando talvez o Javier Milei, que é o cara ali da escola austríaca, liberal mesmo, na veia, inclusive na Europa, a gente vê com a Le Pen, a questão toda migratória, você tem direita e esquerda com o papel do Estado sendo valorizado e aumentado. O que você acha, Ricardo? O liberalismo ficou esmagado entre a luta entre socialistas e neossocialistas, essa turma woke, progressismo, e a resposta conservadora que isso provocou. Essa resposta conservadora, ela é, de novo, resposta, né? Ela é a reação a um crescimento dessa pauta cultural, que foi planejadamente proposta pela esquerda, principalmente nos Estados Unidos, afetou a Europa também. O liberalismo ficou esmagado, e por isso o Trump é o primeiro forte candidato, foi um forte presidente, um forte candidato que não, digamos, bebe de Ronald Reagan. Ele não se serve do Reagan Republicanism, do republicanismo que Ronald Reagan influenciou tanto, né? O Brooks, eu li também, Lobauer, esse artigo. O Brooks fala isso também no New York Times. Ele diz o Trump ele mudou a plataforma do Partido Republicano, mudou mesmo, porque o Partido Republicano até George W. Bush, que ainda era um pouco centrado nas questões do Oriente Médio, mas ele nutria a pauta de liberdade econômica, o enfrentamento do socialismo propriamente dito, dentro do que foi a Guerra Fria e do impacto que teve o Reagan no Partido Republicano. O Trump é outra pauta. O Trump é o herói dos trabalhadores, é uma outra conversa, né? Ele é o herói dos trabalhadores porque promete uma coisa que é antiliberal, que é a tarifação, a taxação de importações, uma coisa que é essencialmente antiliberal, mas que é vista nesse momento nos Estados Unidos como uma reação à perda dos empregos para a China. Então, isso é um desafio não só para o Partido Republicano, mas é um desafio para o liberalismo no mundo. Como é que o liberalismo se posiciona
numa situação de mercados internacionais que competem em condições muito diferentes. É muito diferente a empresa brasileira competir com uma empresa chinesa, cheia de subsídios, com apoio do Estado, com uma carga tributária muito diferente. Então, há necessidade de o liberalismo atualizar o seu discurso para um momento político diferente. Lá o Trump não fala em liberalismo econômico, né? Até porque a palavra liberal nos Estados Unidos há muito tempo se perdeu e já virou de esquerda. O Partido Democrata é liberal, né? Querendo dizer outra coisa e não o que nós brasileiros e os europeus entendemos por liberalismo. Então, sim, a pauta liberal de mercados abertos, de livre concorrência, essa pauta ela ficou menor na eleição. E a pauta moral ela é muito mais forte, muito mais relevante. A Kamala hoje, no primeiro discurso dela, acusa Trump de condenado, etc, etc, mas aborto, saca a carta do aborto, eu vou legalizar o aborto nos Estados Unidos. Então, esses temas viraram muito mais relevantes na discussão do que os temas de liberalismo econômico. Realmente é um momento em que o próprio ideário liberal tem que se reinventar. Muito bem, só para não deixar passar batido aqui, temos também a declaração do Bill Clinton, né, do Bill e da Hillary Clinton, expressando ali o apoio, nesse caso sim, a Kamala Harris, diferente do Obama, que deixou em aberto. Ele fala então que é o momento de apoiar e lutar com tudo que for possível para fazer a Kamala Harris ser eleita. O futuro da América depende disso, segundo aí o ex-presidente Bill Clinton, ele que é do Partido Democrata. Queria passar um pouco também para o que o Trump tem falado, né, sobre a possível indicação da Kamala Harris. A gente tem um vídeo aqui dele com o vice escolhido na semana passada, que é o James Vance. Vamos ver o que eles falaram sobre essa possível escolha. You'd investigate the people that hid Joe Biden's condition? Well, I think somebody has to look at it. Look, you had people that lied to the American public, and I tell you what, you ought to take a look at his doctors, because his doctors keep giving him this wonderful report. I'm not a doctor, but I saw him the other day, was unable to get up the children's stairs going into Air Force One. Is it a coup against Joe Biden? Sort of, yeah. I think it is. I mean, look, there's a constitutional process, the 25th Amendment. If Joe Biden can't run for president, he can't serve as president. And if they want to take him down because he's mentally incapable of serving, invoke the 25th Amendment. You don't get to sort of do this in the most politically beneficial way for Democrats. If it's an actual problem, they should take care of it in the appropriate way. Aí, na verdade, eles nem falam da Kamala, eles falam mais dessa questão do Biden, né? O Trump fala até de investigar os médicos e esse ponto da 25ª emenda. Felipe, não sei se você sabe mais desse assunto, que a questão é a seguinte, já que ele não pode concorrer, como é que ele pode ser o atual presidente, né? Vai ficar por isso mesmo? Como é que faz? Bom, acho que o ponto do Vance é fundamental, né? Ficou bem, enquadrou, criou um impasse ali, ao menos na discussão, do que fazer, né? Se de fato ela já deveria assumir como presidente dos Estados Unidos e pode concorrer, continuar concorrendo, né? Acho que é um mero detalhe aqui. Agora, e por que manter o Biden presidente esses próximos 3 meses? Se isso vai facilitar a transição para Kamala, ou eles não querem entregar a presidência de fato para Kamala e estão pensando em fazer uma outra seleção. Então, isso é... E acho que é admitir que mentiram também, né? Falar, olha, realmente ele está sem condições. Isso é padrão, né? A gente tem visto que a mentira tem sido uma constante e tem sido muito fácil debater até, né? É só expor isso, só falar a verdade e você confronta com a mentira. E a população, que a sua própria intuição reverbera. Se você acredita na mentira, não dá para te salvar. Agora, acho que a maioria das pessoas que tem algum senso intuitivo gravita para a verdade, não importa quem a diga. Então, acho que como os democratas têm se usado tanto da mentira, das narrativas de criação, e a aderência hoje, eu não vejo aderência para praticamente nada. Nenhum discurso da esquerda mundial, não estou falando só daqui do Brasil, não, estou falando nem dos Estados Unidos, estou incluindo aqui a Europa. Eu não vejo essa aderência. E eu acho que a população mundial, ao menos do Ocidente, né, das Américas e da Europa, estão muito bem informados em função da internet. A informação está chegando, os contrapontos estão chegando
e os contrapontos são avassaladores das mentiras que são colocadas aí pela grande mídia, pela mídia estatal, pelos políticos de esquerda. Então, acho que é isso que está acontecendo. Agora, ficou de fato... Agora, eu estou em dúvida, a verdade é essa. Essa colocação do Vance é muito a propósito, né? Se por acaso Biden tem de fato um problema que não foi reconhecido antes, então, ali vemos uma tentativa de cobertura que pode gerar todo o desdobramento legal ali, litiginoso, contra membros do Partido Democrata, né? E se agora ele já está se colocando como incapaz, e mesmo nessa condição de incapaz, não querem reconhecer isso porque não querem entregar a presidência para Kamala Harris, será que de fato ela vai ser escolhida? Eu ainda acho que vai. Mas dou meu braço a torcer. Eu não vou cravar. Pois é, eu coloco isso com uma probabilidade de 50%, tá, no momento. Eu não consigo dizer que é isso que vai acontecer. Quem falou sobre esse processo de substituição foi o Vivek, agora o sobrenome é complicado, Ramaswamy, que é o descendente de indianos, né, que inclusive participou das primárias do lado republicano, acabou não sendo escolhido. Logo de cara já fez o seu apoio ao Donald Trump. Ele que tem acertado, né, nas previsões. Ele, um ano atrás, já disse que não seria o Joe Biden o candidato. Recentemente já disse, olha, acaba logo com esse teatro aí, anunciem que ele não vai ser o candidato logo. E agora ele opinou também sobre o substituto, o candidato substituto. Vamos ver o que disse. Vivek, I have been dying to talk to you all day, and here is why. I spoke to you pre-debate, and you told me Biden would not be the nominee. You've been saying it over and over and over. Post-debate, I suspect you still believe that, but tell me how it plays out. Look, I think that the reality is the managerial class around Biden has lost their use for him. This has been obvious to me since last year. Play out the incentives. He is not the strongest candidate they can put up. And these people, they have stopped at nothing to keep Donald J. Trump out of office. You think they're going to stop at this step? I think it's actually one different game they're playing, Kayleigh, is they want this to happen as late as possible into the cycle. They want it to be in the honeymoon phase of a new candidate. Initially, you get that honeymoon phase before the scrutiny comes. If that swap out comes in August or even after August, they get to put up a candidate who will not yet have had the scrutiny, keep Republicans guessing. And that's, I think, the game that's actually going on here. And the reality is, I think there's only two viable choices, really, if you think about it. The Democratic Party is wedded to identity politics. The only reason Kamala Harris got that job, frankly, is because she was a black woman. Don't take my words, take it from the words of the Democratic Party itself, which leaves Kamala Harris or Michelle Obama. That's where I predict this plot ends, and I don't think it's going to happen particularly soon. I think it's in their incentive to wait as long as possible, and that's exactly where I think the game goes from here. Aí, Lobauer, esse vídeo foi feito antes ainda da desistência do Biden. Ele estava prevendo e ele está dizendo o quê? Que a estratégia vai ser esperar o máximo possível para declarar quem é o novo candidato, para que, perto ainda da eleição, esteja naquela fase de lua de mel, todo mundo empolgado com o novo nome, antes que ele possa ser criticado e não tenha tanta popularidade assim. Realmente o roteirista está inspirado. Não, esse Vivek, ele nos últimos 6 meses, ele apareceu muito, né? A gente começou, eu pelo menos sabia pouco sobre ele, e fui ver a respeito, uma figura muito diferente, assim, muito vivo, muito inteligente, sem nenhum trocadilho aqui. É muito esperto, assim, no sentido bom da palavra, assim, uma vida empresarial, um caminho. E é muito direto, é uma coisa meio nova na política, assim. Ele fala as coisas de forma muito incisiva. E realmente acertou. E acho que faz todo sentido o que ele está falando também agora. Eu também, por feeling, acho que não está garantido que a Kamala Harris é a candidata. E os democratas realmente fizeram essa escolha pelo perfil que ela tinha em 2020. E não sei se você vai colocar agora ou depois, mas a gente debateu um gráfico. Você vai colocar depois? Vamos chegar mais para frente nesse gráfico aí. Eu vou citar ele porque depois é bom a gente rever. Tem um gráfico muito interessante pelo Pew Institute, né, que o The Economist colocou, que mostra como o perfil do eleitor mudou nos últimos 10 anos, compara 17 com 22, e você vê que esse perfil, se você fosse escolher uma candidata vice-presidente hoje, provavelmente não seria ela como se escolheu em 2020. Quer dizer, ela foi escolhida
pela época, pelo momento histórico, pelo perfil, muito menos pelas qualidades que tem. Né? Ela é uma prosecutor, né? Ela é uma defensora... Procuradora-geral, né? Procuradora da Califórnia. Olha lá o gráfico, ó. Isso, aqui, ó. Tá meio pequeno ali, mas é Vamos muito botar em tela cheia. interessante também isso aqui. Você anota, 94, as duas montanhas ali meio próximas. Em 2004, elas andam para a esquerda, nossa esquerda. Mas em 2017, olha como elas estavam diferentes. O que vale são os dois pinos, né? Olha, em 2017 eles eram muito longe, agora eles se aproximaram e o meio ele caminhou para a esquerda do gráfico, que é o republicanismo. Isso, o azul é a esquerda nesse caso, né, dos americanos. Então isso ajuda a entender por que a Kamala Harris foi escolhida. Ela foi escolhida pelo perfil, muito menos pelas qualidades que tem. E hoje, acho que não seria escolhida. Então, se aplica o fato de, bom, ela é a vice agora, temos que tirar o Biden porque ele está completamente fora de condições, mas a gente aproveita esse momento para dar um up na campanha e ver o que acontece com a chance de que seja um outro candidato. E aí eu acho, sim, que o Felipe tocou num ponto importante, que não dá para pegar um político desses em ascensão. Tem que pegar uma figura dessas figuras máximas. Quem seriam as figuras máximas que pode perder e não vai mesmo mais ser usada no futuro, vamos dizer assim? Uma delas é a Obama, né? A Michelle Obama.